chazinho do Conde. Ó, eu tô tomando um chazinho aqui. Só eu que posso tomar o chazinho. Pra ajudar na restauração das cordas vocais. Saudações, caras pálidas! Todos vocês aqui acompanhando a live do Conde, saudações, muito obrigado pela presença, todo mundo chegando aqui no nosso fim de semana, aqui no canal do Conde, ouvindo o Quinteto Armorial, para saudá-los a todos efusivamente, pedir Lula livre, tá quase lá, né? Convencer o homem. Aí, Lula, convencer você? É isso? Vai sair nos braços do povo? Como é que vai ser essa saída? Ó, a violinha já tá tocando aqui pra você, querido. Vamos lá? Vamos sair desse lugar? É isso? Vai sair em paz? Vai vir pra lutar pela inocência do lado de fora? É isso. O brasileiro vai gostar. Ó, a viola até fere, até canta, até mia. Saudações, queridos. Vamos começar nossa resenha hoje aqui pela TV, pelo canal do Conde no YouTube e pelo Facebook. Já aviso os navegantes, queridos navegantes do Facebook, se cair a transmissão no Facebook, venham para o YouTube, tá? Ontem deu um probleminha, fazia tempo que não acontecia isso, mas ontem aconteceu, bem na metade, bem na hora que eu tava com sangue nos olhos, o Facebook caiu. Acontece, por isso que a gente faz transmissão simultânea aqui também no canal do Conde. Deixa eu ler aqui vocês, porque vocês já estavam na espera, tão bonitinho vocês aqui no canal do Conde. Eita, que já tem um monte de comentário aqui. Daqui a pouco vai ter superchat. Calma, calma. Kátia Chaves, Genoveva das Dores Flauzino. Oi, Conde, um abraço aqui de Caldas, Minas Gerais. Caldas. É muito bom vos falar Caldas. Manda um abraço para o presidente Lula. Mando. Se eu for entrevistar ele e tal, eu vou dar um tapa assim. Sabe aquele cumprimento que a gente dá assim? É, velho, é nóis. Antônia Santos, Rede TV lixo. Calma, Antônia. Eu vou falar da Rede TV. Calma, vamos falar de tudo isso, né? Vamos ver aqui muitos corações. Obrigado pelos corações. Diana, vamos fazer bombar essa live hoje. Quero fazer bombar. Dá coração pra mim. Bichinhos também que eu gosto, os bichinhos bonitinhos aqui do Facebook, a abelhinha, né, o Pokémonzinho. Compartilhem a live para pegar os bolsominions aí que são amigos de vocês, né? Porque eu não tenho mais, né? Mas vocês devem ter. Então compartilha a live, né? Dá uma provocada nesses caras hoje aí que tá tudo escondido, tudo escondidinho. Facebook, YouTube também, tenta compartilhar aí, enfim, dá força para nós, se inscreve no canal. Ó, deixa eu dar um detalhe técnico para vocês logo de começo aqui. Eu vou começar, eu me lembro do Michel de Certeau, filósofo francês, quando eu digo essas coisas, e aí eu vou explicar para vocês, né? Que é o seguinte, o Certeau tinha enfim, tinha, né? Porque não está mais vivo. Acho que não sei se o Certeau já morreu. O que importa é o seguinte, o discurso dele está vivo. Ele postula que nesse mundo, eu acho que o mundo capitalista está muito caidaço, conceitualmente falando. Eu acho que ninguém entende mais nada, nem esquerda nem direita. O pessoal não está sacando direito o que está acontecendo com a população, com as populações, com as sociedades. Eu acho. Dentro da minha caixinha linguística, eu vejo assim. Então, a pessoa, sabe, acha que só existe o lucro. É por isso, eu digo muitas vezes, por que o Mark Zuckerberg, o Larry Page, o Steve Jobs, esses caras gigantes da tecnologia mundial, por que eles cresceram tanto? Porque eles não estão submetidos a essas premissas atrasadas do capitalismo, do lucro a qualquer custo. Eles mergulharam num outro conceito. Por isso que eles cresceram tanto. O Zuckerberg e o Page, nesse sentido, evidentemente, nós temos as críticas para todos eles o tempo todo, não tem problema nenhum a afirmar isso. Mas eles querem o quê? Agregar as pessoas, é isso que produz valor. Não é o papel moeda, não é o dinheiro, conta no banco, não é mais assim que funciona.
Eu acho que a gente está numa inflexão histórica e eles viram isso primeiro e por isso que eles conseguiram tão rapidamente ascender, né, no mundo e eles enfurecem esse sistema capitalista atrasado. Eles enfurecem. Eles são criticados justamente pelos mais atrasados dos ideólogos do capitalismo tradicional século XX. Então não funciona muito bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Certeau diz que o consumidor desse universo capitalista, século XX, meio gosmento, atrasado, mofado, né? Que é ainda graça no mundo, infelizmente, o consumidor ele pode não ser apenas um consumidor, ele pode ser um usuário. É interessante porque o usuário é justamente o nosso nome aqui nas redes digitais. Nós temos, né, nós temos um avatar, enfim, nós somos usuários. Mas a reflexão do Certeau é o seguinte: o cara vai lá e compra um produto. Se ele comprar um produto e usar aquele produto tal como a indústria prevê que ele seja usado, ele vai ser um consumidor passivo. Agora, se ele pegar aquilo e fizer outra coisa, ele vai ser um usuário. Eu não me lembro se o termo era usuário, mas sabe, ele vai ser um cara ativo diante do produto que ele comprou. Eu tento fazer sempre isso. Eu compro por exemplo, aqui na minha frente, eu tenho um suporte, sabe aquele suporte que você compra para colocar no banheiro, colocar shampoo, né? Aqui é uma espécie de prateleira de aço inox que você coloca no banheiro e tal, nas torneiras ali, você coloca shampoo e tudo mais. Eu comprei aquilo, mas eu estou usando para colocar o meu notebook em cima, para fazer minha transmissão aqui para vocês. Então, é basicamente isso, é muito simples. Então você usa aquilo que lhe oferecem, que o sistema lhe oferece de uma maneira diferente e você surpreende. E você pode inovar, e você produz inovação. Quer dizer, se você faz isso, eu fiz isso com suporte de inox, mas você pode fazer isso com teses, com teorias, com concepções de Estado, com concepções de várias coisas que estão também no mercado, que estão também disponibilizadas aí para o nosso consumo de conteúdo que nós temos. Enfim, nessa lógica que ainda é capitalista nesse sentido. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por alguma razão que ainda não me lembro. Eu estou falando. Eu sei, é que eu estava lendo os comentários de vocês antes de começar a nossa live. Então, eu mandei um beijo para Caldas, em Minas Gerais. Então, um beijo para Caldas. Um beijo para Caldas. Vou ficar todo lambuzado, né? Dar um beijo em Caldas, né? Todo lambuzado eu agora. Bom, Paulo Rosa, boa noite, com saudações. Vou tomar minha cachaçinha de hoje em homenagem viva ao nosso gigante Lula. Eu não lembro por que eu falei do Michel de Certeau. Alguém pode me lembrar? Eu não sei por que eu tô falando isso. Paulo Rosa, cara pálida, saudações. Maria Luísa de Moraes, a Rede TV, vamos falar da Rede TV. Mequetrefe, Rede TV nunca assisti. Estão dizendo aqui. São Lopes, oi cara pálida, oi cara pálida. Violeta Suellier, Rede TV golpista. Lula é livre, fala. O Lula tem um espírito livre. O corpo dele é que ainda tá preso, mas daqui a pouco sai. Suzana Guerra Albornoz, saudações. Isel Pinheiro, grandes fregueses aqui da live do Conde. Verônica Vidal, boa noite, Conde, boa noite a todos da live de Niterói. É claro que a Rede TV não ia queimar o filme com seu governo do peito, que ajudaram a eleger. Vamos um pouquinho nesse negócio da Rede TV, a gente já vai falar disso. Eu quero primeiro trollar um pouco o Bolsonaro, porque ele foi cuspido de Nova York. É tão divertido isso, né? O Bolsonaro realmente é um cara todo errado, né? Mas é perigoso, então a gente tem que resistir a tudo isso. Eu ainda vou me lembrar por que eu falei do Certeau. Eu não sei ainda. Por que eu falei do Certeau? Olha só. Vamos começar? Vocês querem falar logo da Rede TV? Vamos falar. Certeau e análise do discurso. Marlos Pessoa, obrigado, é isso mesmo. Certeau e análise do discurso. Grande Michel de Certeau. Filósofo e analista do discurso, podemos considerá-lo também um analista do discurso, uma espécie de linguista. Com relação à entrevista do Kennedy Alencar com o Lula, eu diria o seguinte: é muito curioso que a TV, que entrou na justiça para fazer a entrevista, tenha a sua entrevista em mãos, finalmente, tenha tido o aceite do Lula, porque não é qualquer um que pode fazer entrevista com o Lula. O Lula tem que aceitar.
Falar, para isso eu não dou, tenho o direito de não dar entrevista para alguém. Aceitou, foi lá, fez a entrevista. E teve ontem todo um, né, um vucu-vucu aí na mídia e tal, né? Ah, entrevista, nova entrevista e tal. Ah, o Kennedy soltou um trechinho, não sei o quê. Aí a gente vai saber. Eu não sei, sinceramente, onde foi publicado isso, originariamente, primariamente, que a Rede TV transmitiria. Acho que a Rede Brasil atual deu a primeira pergunta, fez a primeira prospecção sobre isso. E aí a gente fica sabendo que não vai passar a entrevista do Lula hoje. Aí eu fico me perguntando, quer dizer, você tem na sua mão uma entrevista que vai te dar uma audiência espetacular. Uma audiência, assim, sem precedentes. Talvez a Rede TV, se ela publicasse a entrevista do Lula, ela teria toda a soma da audiência dela desde o nascimento, não ia dar a audiência que teria na transmissão do Lula. Aí eu fico perguntando, afinal de contas, mas o que esses caras querem? O que os executivos da Rede TV estão querendo? Aí tem a explicação que o Kennedy Alencar colocou até no blog dele. Não, mas é um projeto com a Rede BBC e a gente vai soltar aos poucos, né, pela Rede BBC e tal. É meio estranho, mas tudo bem. Vamos aceitar isso, né? Mas veja, ela teria uma audiência espetacular, estrondosa, se ela passasse a entrevista. Não quis passar. Eu já até digo pro Lula o seguinte: Lula, se eu for te entrevistar, se você deixar, a gente passa, tá? A gente passa imediatamente, né? Você sabe como é que é. Olha, sinceramente, nós estamos... E aí qual que é a especulação, qual que é a análise? A Rede TV está de olho na receita da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo, que eles vão começar a distribuir, né? Distribuir dinheiro para as redes de televisão para fazer campanha pró-reforma da Previdência. Eu acho que não pode chamar a reforma da Previdência de reforma. Tinha de ser mudança. Reforma dá aquele sentido positivo. É para enganar o povo. A linguagem realmente, nesse sentido político no Brasil, sempre foi para enganar o povo. Reforma. Que mané reforma? Não tem nenhuma reforma. É uma mudança no regime da Previdência. Eu acho que tem de usar a palavra certa. Sinceramente. Nos meus textos, né, na minha concepção, eu proibiria a palavra reforma. A reforma aqui não entra, né? Reforma da Previdência aqui não entra. Reforma da casa, reforma ortográfica, pode entrar, mas reforma da Previdência não entra, porque isso é enganar a população. A classe média é burra, acredita mesmo, mas o trabalhador, ele não pode, né, ser exposto a esse tipo de, digamos assim, crime. É uma espécie de crime, se enganar e todo mundo em uníssono ficar dizendo. A gente viu como é que se comporta a imprensa brasileira com a cobertura da Venezuela, né? Eles são realmente, eles não têm compromisso com uma cobertura factual. Eles querem, evidentemente, dentro do seu quadradinho ideológico, porque eles têm ideologia também. Ideologia não é exclusividade de esquerda ou de direita. Aliás, a direita hoje é a mais ideológica de todos os segmentos que você puder imaginar. Acho que doeu muito para os liberais, aspas, tucanos, dar-se conta de que a direita se tornou o grande foco de ideologia. Todas as ações do governo são ideológicas, são anti-esquerda, são anti-civilização, são anti-PT, são anti-legado de inclusão social, legado de gerenciamento da verba pública em prol da população, não a que mais precisa, mas da população toda brasileira, e não só para alguns apadrinhados. Então, nesse sentido, só para fechar a questão da Rede TV, do Lula, do Kennedy Alencar, eu acho que foi uma falta de respeito. Evidentemente o veículo faz o que quer com a entrevista, mas você ir na justiça para pedir uma entrevista, para assegurar a entrevista, que pode te dar a maior audiência da sua história. O El País teve a maior audiência da internet da história, e a Rede TV, que é um cocôzinho desse tamanho assim, não vai passar a entrevista do Lula? Beleza, então tudo bem, lá. Fica por isso mesmo. Quero ver, será que o Kennedy Alencar também está proibido de divulgar? Porque agora sim,
cara entrevistou o Lula ontem. E ninguém tá sabendo de nada. Só soltou um trechinho da entrevista. Que mané entrevista é essa? A entrevista é a urgência. Por favor. O próprio Kennedy Alencar, que é um cara inteligente, né? Que é um gentleman, um cara, sabe, íntegro, né? Pô, francamente, o cara faz entrevista, fica segurando. O que tá fazendo o quê com a entrevista? Tá se masturbando com a entrevista? Desculpa, mas é uma vergonha. Ah, você vê que a Mônica Bergamo e o Florestan Fernandes, imediatamente depois da entrevista, já foi divulgado. Não dá pra segurar uma entrevista dessa, querido, com o Lula. As pessoas querem saber o que ele tá pensando. Ele pode dizer as mesmas coisas de sempre, mas as pessoas querem ter esse feedback, querem ter esse contato. Então, veja que o Brasil, os empresários brasileiros, eles estão com medo do Bolsonaro, medo de sofrer represálias, são covardes, é por isso que ontem eu estava meio nervosinho na live, entendeu? Eu me trolo, vocês sabem disso, né? Eu trolo a mim mesmo, meio nervosinho, porque eu acho que a gente não pode mais tratar esse tipo de situação no Brasil, de covardia generalizada, de vários segmentos, inclusive dentro da esquerda alguns segmentos também, e partir para cima. Não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. Lembrando, o Leonardo Atushi fala, e eu também digo sobre o Nassif. O Nassif está alertando todo dia lá no jornal GGN, que eu recomendo para todos vocês também. Muito conteúdo bom lá. Aliás, preciso escrever para o GGN, não consigo arrumar tempo para escrever. Preciso, que eu adoro aquele suporte, né? Aquele jornal sensacional que é o GGN. Mas assim, a correria está muito grande, realmente, eu não estou conseguindo parar para escrever. E aí eu deposito toda a energia nas lives, né? Para vocês aqui, para a gente ter esse contato. Mas, sinceramente, né, é hora de dar um basta nisso tudo. E nesse sentido, eu acho que a cuspida de Nova York é interessante. Vamos comentar sobre isso. Live do Conde aqui no canal do Conde, no Facebook também, siga-me. Eu ia falar. Lembrei! Por que eu falei do Sertor? Gente, olha que fantástico, eu sabia que eu ia lembrar. Então, deixa eu falar logo antes que eu esqueça de novo. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Então, eu vou ser usuário do YouTube, não vou ser consumidor passivo. Porque no YouTube existe uma janelinha que se chama comunidade. Tá? Guardem isso, comunidade. Ali é um blog dentro do YouTube. Você pode programar pode colocar a sua programação. Por exemplo, ontem eu pediram aquele texto lá do Bolsonaro Maduro, né, que o cara faz uma comparação super legal, eu coloquei lá, tem gente que não achou, mas tá lá. Você entra na aba comunidade, clica lá, você vai entrar num ambiente de texto e de imagem. Então, eu vou tratar o YouTube de um jeito diferente. Nessa aba comunidade, eu vou publicar textos, vou publicar imagens, vou publicar reflexões, enfim, eu vou usar isso profundamente. Por quê? Porque nós estamos no YouTube aqui, nós já temos mais de 15 mil seguidores, mais de 15 mil inscritos, então você tem uma sinergia já poderosa aqui no canal do Conde. Todos vocês, somos todos sócios desse canal, né? Se eu ganhar, eu vou dividir com tudo com vocês, se eu ganhar algum dinheiro com esse canal um dia na vida, né? Eu vou ganhar, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas assim, a aba comunidade vai ser um grande recurso pra gente, porque a aba comunidade tá lá só pra coisinha bobinha e tal, né? Ninguém usa aquilo pra produzir texto reflexivo. Eu vou usar, então por isso que eu falei do Michel de Sertor. Não é bonitinho? Fala, vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Vamos lá? Bom, lembrei, tô feliz. Bom, vamos lá. Conde com... que é isso? Conde com Alzheimer? Por que eu tô com Alzheimer? Por que eu tô com Alzheimer? Vamos falar de Nova York, né? O Bill de Blasio, que é o prefeito de Nova York, ele falou que o Bolsonaro vai ser a grande escada para muito político no mundo todo a partir de agora, né? Porque se você esfolar o Bolsonaro aí pelo mundo, no Brasil, não sei até quando ele vai ser, e se ele vai ser isso, porque aqui no Brasil a imprensa é muito precarizada, né?
imprensa tradicional brasileira, eles ainda dão as cartas, a TV aberta e tudo mais. E todo mundo pedindo para entrevistar o Lula, que entrevista o Lula, entrevista o Lula, entrevista o Lula. Uma vez uma amiga falou assim, Conde, por que você não visita o Lula? Eu falei, querida, eu quero, já meu nome tá lá na lista, mas o cara é o cara mais requisitado do mundo. Como é que um condinho, um condãozinho como eu vou poder visitar o Lula? Não dá, não tem, né, energia para isso, né? Tutano, prestígio, não tem. Então, mas o meu nome tá lá, quem sabe um dia eles aceitam, né, uma presença de um mero mortal como o Conde lá. E assim, mas a entrevista, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ele vai sair de lá, ele não vai precisar mais todo esse aparato jurídico para entrevistar o Lula. De repente a gente vai poder fazer um outro esquema. As pessoas lembram de mim porque dizem por aí que eu gosto do Lula, que eu sou, assim, que eu sou apaixonado pelo Lula. Não sei porque que as pessoas pensam isso de mim. É uma coisa absurda, né? Não, eu respeito o Lula, é um grande político. Até parece, né? Até parece que eu sou assim. Não sou! Eu gosto dele mesmo. Eu gosto, deixo claro sempre, né? É claro, peço vênia, tal, pra família, tudo. Mas eu aqui, amo aquele sujeito. E vocês, como se fosse só eu, né? Como se fosse só eu. Bom, vamos ao assunto de Nova York. Você vê como o Bolsonaro é covarde. Eu estava dizendo que ele, por exemplo, ele criticou a Kirchner, a Cristina Kirchner. Ele deu a vitória para Kirchner na eleição da Argentina, que vai acontecer no final desse ano. Porque a Argentina, o querido, a Argentina é marrento. E eu posso dizer para vocês que realmente, no mundo todo, os únicos idiotas que ainda têm um pingo de credibilidade com o Bolsonaro é a nossa elite, a nossa classe média. Eles querem a mudança na Previdência. Então, eles estão tratando o Bolsonaro meio que assim, né? Cadê minha mão? Assim. Estão tratando assim. Aprovou. Quando o Bolsonaro alguém tem que falar para ele o seguinte, querido, quando aprovarem essa que você chama de reforma na Previdência, você também vai ser cuspido, tá? Aprovou a Previdência, joga o Bolsonaro lá na ponta da praia. Não serve já não serve para nada agora. Imagina para depois de aprovar a prova da Previdência. Mas não vão aprovar. E aí é o dilema, né? Não vai aprovar, vai ficar com o Bolsonaro enroscado, né? O tempo todo. E aí, tô com uma coceirinha nesse olho aqui. E aí, dizer que o Bolsonaro, na mesma medida que o Lula se torna um grande cabo eleitoral no mundo todo, né? O Lula, veja, o Bernie Sanders. Bom, só para dar um exemplo para vocês. Bernie Sanders pode ser o candidato democrata o ano que vem nos Estados Unidos. O Joe Biden também está querendo essa posição, mas eu não sei se o Joe Biden vai conseguir. Pode conseguir, ele é o favorito. Mas o Bernie Sanders corre por fora. Tanto o Joe Biden como o Bernie Sanders, evidentemente, serão instados pela imprensa americana, que também é conectada com o mercado financeiro, mas não é tão precarizada como a imprensa brasileira. O The Washington Post fez uma manchete que a Folha de São Paulo jamais sonhou na vida em fazer com relação à Venezuela. Disse que o golpe, como é que é? Falou, a tentativa de derrubar Maduro desmoronou. A Folha não tem culhão para dar uma manchete dessa. Né? Porque a palavra desmoronar da Folha de São Paulo e a tentativa de derrubar Maduro também não encaixa na linha editorial da Folha de São Paulo, que é um jornal totalmente subserviente aos desígnios dos americanos. Quer dizer, nem os próprios jornais americanos se rebaixam tanto ao governo americano como os jornais brasileiros. É muita subserviência para a cabeça. É aquela historinha, as definições de subserviência foram atualizadas, né? Folha de São Paulo, Estadão e Globo. É sempre atualizado, né? Eles são do inferno, quer dizer, o que eles produzem enfim, eles rastejam para o mercado financeiro e para o governo americano. Lamentável. Eu sempre digo aqui que a imprensa tradicional brasileira tem essa linha editorial que vem dos donos, dos proprietários, que é um desastre, que é um desrespeito, que é uma precarização generalizada, que é algo que não funciona mais, que é atrasado, que é uma vergonha. Mas tem
profissionais bons em alguns lugares ali, sempre tem, né? Eu respeito Mônica Bergamo, respeito o Kennedy Alencar, respeito o Bernardo Melo Franco, Jânio de Freitas, quem mais? O Merval Pereira não, acho incompetente, escreve mal, então, e é da Academia Brasileira de Letras, mas enfim, mas tem para todos os gostos. Faz parte enfim, das suas preferências. Você consome se você quiser, não quiser, não consome. Não tem problema nenhum. É diferente, por exemplo, dos bolsominions, dos bolsonaristas. Eles querem acabar com a imprensa, né? Eles querem matar, sufocar, prender, torturar, matar, jogar na ponta da praia. Todo mundo. Nós não. Nós queremos uma imprensa melhor. É o sentido da esperança. Nós acreditamos no ser humano. Acreditamos que ele vai reagir um dia. Eu acho que, por exemplo, a Maria Cristina Frias, que tomou o golpe dentro da Folha de São Paulo, foi destituída do cargo de diretora de redação da Folha de São Paulo pelo próprio irmão, o Luiz Frias, e pelo aquele almofadinha lá do... Como é que é o nome dele? Nem vou lembrar. Não vou nem lembrar porque não merece. Dávila, né? Dávila. Saiu da direção da Folha de São Paulo. Eu espero que ela vença na justiça e volte para a direção da Folha de São Paulo. Porque ela estava começando a dar uma linha um pouco melhor. Ela queria profissionalizar, ela queria investir mais nos profissionais jornalistas. Será que os jornalistas da Folha de São Paulo estão ganhando bem? Será que eles estão trabalhando dentro do programa previsto? A Folha de São Paulo tem o Haddad, o João Lucas está falando, vou falar do Haddad hoje porque isso é importante. Isso marca, quando esqueceu Florestan, esqueci Florestan por quê? Eu sempre falo Florestan. Eu vou articular essas coisas daqui a pouco de novo para vocês aqui. Então, a gente espera que esses, enfim, agentes do jornalismo meia-boca brasileiro, que eles deem a volta por cima, que eles consigam reagir a tanta pressão e a tanta degradação que graça pelo país e pelo mundo. Bom, vamos primeiro para a questão do Lula-Bolsonaro no cenário internacional. O Bolsonaro vai influenciar negativamente e o Lula vai influenciar positivamente. O Lula, por exemplo, no debate americano para a presidência, o Lula vai ser tema. Evidentemente, a imprensa americana vão trazer porque o Lula é um tema global. É um tema global. Então, por exemplo, e mesmo se não perguntar, o Bernie Sanders vai fazer, porque o Bernie Sanders estava junto com o Haddad. Eles fizeram uma frente internacional junto com o ex-ministro de Economia da Grécia, que agora me escapa o nome. É um nome difícil. Como é que é? Eu tinha feito uma jogada para lembrar o nome, até tinha feito a brincadeira na live aqui para você lembrar o nome do ministro da Economia da Grécia, o grego. Como é que é? Agora não vou lembrar. Varoufakis, é isso? Varoufakis, não sei. Varoufakis. Lembrei. Golpe cognitivo para lembrar nome. Porque como o nome é muito difícil, a gente não fala toda hora Varoufakis, aí eu pensei assim, vara ou fax? Vara, você vai pescar, né? Ou fax, vai passar um fax, que pode ser a metáfora, pode ser... Chega dessa besteira, Conde! Toma o seu chá. Cadê a música? Chega! Vocês não estão aqui de brincadeira, não é verdade? Vocês tem que fazer, eu tenho que dizer para vocês o que eu estou fazendo aqui. Então, Bernie Sanders e Joe Biden. O Lula vai ser tema nas eleições no mundo todo. É o tema de um preso político, é um tema da democracia. É um ex-presidente de um país continental imenso como o Brasil. Alguém que tinha um respeito de todos os chefes de Estado do mundo quando foi presidente da República e depois também, e continua tendo. E ninguém engoliu essa condenação de um juiz que deixou de ser juiz para virar ministro do pior presidente mais truculento, absurdo, grotesco da história da humanidade, que é o Bolsonaro. Então, Bolsonaro também vai funcionar. Por quê? Porque essa história de Nova York, querido, ela reverbera. O Bolsonaro se tornou um pária global. Todos têm repulsa por ele no mundo todo. Ele não vai poder ir em lugar nenhum desse mundo mais daqui a pouco. Eu não sei se nas Filipinas vão receber ele. Acho que o Netanyahu vai continuar recebendo ele. Talvez o Trump. Não sei se o Trump vai receber mais, porque o Bolsonaro foi cuspido de Nova York. Então o Bill de Blasio, querido, não é bobo nem nada. Falou assim: tem o Bolsonaro, esse valentão que chama pra briga e corre. Ele é covarde, meu Bolsonaro é covarde. Corre. Ele e os filhos dele são todos covardes. Então, por isso que eles ficam tudo com arma, né? Aquele negócio, né? Porque não tem capacidade nem no verbo
e nem no punho de fazer qualquer coisa. Então vai para a palavra. Não, punho, não sei. Eu não quero usar esses clichês da violência testosteronada, da playboyzada brasileira, né? Que gosta de porrada, tiro porrada bomba, né? Mas intelectualmente eles são totalmente desprovidos de qualquer capacidade, né? Tirando o Carlos Bolsonaro, que usa a inteligência dele pro mal. Mas são covardes, são fascistas covardes. Todos os fascistas são covardes e o Bolsonaro é mais ainda do que... Então, afinou, não enfrentou. Você vê a comunidade LGBTQI, eu já nem sei mais quantas letras tem, mas LGBTQI, não sei o que é o I também. Comunidade americana é forte, é respeitada e tem poder. O Brad, que é aquele senador, esqueci o sobrenome dele, comemorou no Twitter a desistência do Bolsonaro, quer dizer, correu, fugiu. Não tem substância, não tem conteúdo, não tem estatura para presidente, para chefe de Estado. É o que nós estamos já carecas de saber. Então o Bill de Blasio, por que o Bill de Blasio está falando assim? Ele é o valentão que corre na hora que a cobra fuma. Ele não usou a expressão, mas o sentido é esse. Porque o Bill de Blasio também está de olho enfim, nas possibilidades, nas pretensões políticas que ele pode vir a ter. Se ele polarizar com um idiota violento como o Bolsonaro, ele vai ficar bem na fita com a comunidade LGBTQI americana, evidentemente. Ou não é? Então, gente, é isso que acontece. Quer dizer, o Bolsonaro é o dedo podre. Para todo lugar que ele apontar esse elemento, né? Se o Bolsonaro, ele elogiou o Macri. Não sei se ele elogiou o Macri ou criticou a Kirchner, mas ele vai provocar imediatamente uma reação de popularidade nessas criaturas, porque ele é o presidente de um dos maiores países do mundo, queira ou não queira. Tá certo? Então, e por outro lado, o Lula passa a ser um grande ativo para aqueles que querem defender a democracia e defender a civilização. E daqui a pouco a gente vai ver pipocar eleições no mundo todo. No mundo todo. E aí eu quero fazer um alerta para vocês, que é o seguinte: como é que a gente vai ficar sabendo de tudo isso, né? Nas eleições do mundo todo. Vamos lá, um pouquinho mais de quinteto armorial para vocês, para fazer a transição da live. Não pode! Inscrevam-se no canal, compartilhem a live e façam um Lula livre dobrado. E tomem chá. Chá. Eu ponho 2. Tem que pôr 2. Vamos fazer o Lula livre 2. Então, a imprensa brasileira, tradicional hegemônica, ela já é precarizada para fazer a cobertura doméstica. Cobertura internacional, então, nem se fala. É a pior do mundo, segundo Pepe Escobar, que é um grande jornalista brasileiro. Ele não tem casa, assim, lugar, ele mora na França às vezes ele vai para a Ásia, ele vai para tudo quanto é lugar, porque ele é realmente um jornalista que faz a cobertura internacional, tá sempre conversando com o Léo Atucha. Eu quero conversar um dia com o Pepe Escobar, vou pedir uma entrevista para ele, pro canal do Conde, porque ele é uma metralhadora. O Pepe Escobar é imensamente preparado, tem uma cultura vastíssima. Eu queria trazer ele para outros temas assim mais culturais, para ver o que a gente pode tirar daí, que é um cara realmente admirável, né? Pepe Escobar. Então, o Nova York, vergonha para o Bolsonaro, não é capaz né, essa homenagem, que é uma homenagem tosca da Câmara de Comércio Brasileira Americana, para todo presidente que se elege, a personalidade do ano. Gente, vocês viram a trollada que o Fernando Haddad tascou no Bolsonaro com essa coisa? Pepe Escobar mora no mundo. João Lucas falando aqui, ótimo, muito bom, João Lucas. A humilhação de você não poder ir num restaurante. Quer dizer, as pessoas te detestam. Todos os patrocinadores se retiraram do evento por vergonha, não querer associar o seu nome, a sua marca, ao Bolsonaro. Não existe só a imprensa brasileira que quer associar o seu nome ao Bolsonaro, aceitando dinheiros sujos para promover a reforma da Previdência e estimular os seus cães de guarda, comentaristas de economia, como Miriam Leitão e companhia, a defenderem a reforma da Previdência mediante dinheiros.
desse governo Bolsonaro. É uma vergonha, com mordaça, enfim, com tudo que você imaginar, com censura na veia. O caso da Rede TV é uma espécie de censura, uma censura transversa, uma censura aceita, né? Aceita. A Rede TV não comprou essa briga, vai amargar investimento, faz a entrevista, tudo e segura. É uma coisa muito louca. Quer dizer, você passa um ano tentando fazer entrevista com o Lula. A justiça mentirosa brasileira aparelhada proíbe. Aí um dia o STF tem um encontro com a cinetinha do horror, que são os fascistas bolsonaristas fazendo campanha contra o STF, querendo jogar pedra no STF, como o senhor glorioso Deltan Dallagnol, pastor público, né? Pastor do Ministério Público. Então, acendeu a cinetinha, aí o Alexandre de Moraes, como você já sabe, foi pra cima, fez o inquérito, abriu um inquérito para investigar esses mentirosos, sofreu uma imensa crítica pública sobre a censura. Eu acho que essa crítica pública sobre a censura causou um verdadeiro reboliço na opinião pública brasileira. A opinião pública brasileira é combalida, mas ela ainda existe, né? E aí ele teve de chegar o Lewandowski lá, não, falou, agora a gente vai autorizar, tira esse Fux daqui, né? O Fux que se Fux, né? Vamos autorizar a entrevista do Lula. Eu tô dizendo isso, quer dizer, foi super difícil para que a voz do Lula fosse ouvida, para você ter uma emissora de televisão meia boca, chinfrim, que não sei como é que se sustenta, para negar publicar a entrevista e ficar economizando, ficar escondendo o produto jornalístico que eles, enfim, produziram. Eu acho que a gente vive um momento muito estranho. É muito estranho, né? Porque dá vergonha do empresariado brasileiro. Como é que pode ser tão tosco assim? Como é que eles podem ser tão atrasados? Tão atrasados. Nem os americanos não são assim, né? Como é que o brasileiro pode ser tão subserviente a uma ideia, um ideário de uma política de quinta categoria do Joe Biden e do Mike Pompeo? Eles não estão tendo mais eco no mundo. Vou explicar isso para vocês agora na sequência. Vamos lá. Live do Conde, inscrevam-se, compartilhem a live do Conde. Deixa eu ler aqui alguns comentários. IMC dizendo, o GGN é muito bom, GGN é sensacional. É o Nassif, a Lourdes Nassif também, queridíssima. Thaís Cunha, Lula deveria dar entrevista junto com um jornalista de esquerda. Eu acho que, depois eu vou falar sobre isso, tá? Carminha Suzarte Rocha, Bolsonaro e todos do governo tratam as questões do país como se fosse propriedade pessoal deles. É isso, né? Todo mundo tá percebendo isso. Nassif é aqui de Poços de Caldas, eu sei que ele é de Poços de Caldas, né? Grande músico Nassif também, toca muito bandolim. Deise Ribeiro, sinceramente, Gustavo, alguém ainda não percebeu que essa rede de TV está vendida para o presidente nominável? Eu acho que agora todo mundo percebeu, né? Como a Record e como a Globo com algumas sutilezas, né? Conde, Lula precisa de nós brasileiros, precisa. Obrigado pelos coraçõezinhos. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um pulo lá pra baixo, que tem muitos comentários aqui. Pega fogo, Cabaré, Cora Freitas dizendo assim, Fux, que se Fux, adorei. Quem disse, Tânia Marina, aqui trocadilho é comigo mesmo. Eu tava falando do Haddad, né? O Haddad, o trocadilho que ele fez com o Bolsonaro foi demais, né? É demais. O Haddad, que ninguém subestime o Fernando Haddad e ache que ele só é um preposto do Lula, porque ele não é. O Haddad é liderança global, entendeu? Ciro Gomes pode se jogar na parede, porque para chegar no dedo mindinho do Haddad, que ele tem, o Haddad tem, né? Para chegar no dedo, porque o Lula não tem, para chegar no dedo mindinho do Lula é impossível, até porque ele também não tem, eu sempre brinco com o Lula sobre isso aqui, é da brincadeira de coração, de afeto. Mas pro Ciro chegar no dedo mindinho do Haddad, vai ter que comer muito arroz com feijão. Porque o Haddad né, o Ciro gosta de falar de Harvard, né, da ligação dele com os tucanos e tudo mais. Essa ele esconde, né? A ligação com os tucanos ele esconde. Mas o Haddad é economista, filósofo e advogado, né? Um magistrado. Além de tudo isso, é um ideólogo, um visionário e o político, o candidato que perdeu para esse fascista abominável, mas que teve 47 milhões de votos. É um candidato que viaja ao mundo e é respeitado pelos políticos mais importantes do mundo neste momento. O Haddad representa uma resistência
seguida de ação e altivez e assertividade muito grande brasileira. Então o Haddad, ele tem senso de humor. E ele falou que o Bolsonaro, né, é a personalidade do ano, né? É muito sofisticado. Personalidade. Não é todo mundo que tem a... Né? Mas ele foi lá e viralizou no Twitter dele. O Haddad também usa o Twitter, sabe usar o Twitter, sabe provocar. Eu diria que o Haddad é o cara que mais que tá lacrando, que está conseguindo ocupar esse espaço digital que a esquerda tem dificuldade de ocupar. Eu acho que o Haddad conhece a linguagem, né? Eu acho que ele poderia ser mais ousado, ele poderia fazer lives, talvez, né? Curtas, não que nem a do Conde, porque para fazer que nem a do Conde você precisa ter tempo, né? Precisa ser vagabundo que nem o Conde para fazer duas lives de 1 hora por dia, né? Qualquer um que faz live de 2 horas, o cara precisa trabalhar, afinal de contas, como se eu não trabalhasse aqui com vocês. Mas personalidade foi demais. E o Haddad está sempre provocando o Bolsonaro. E o Haddad acabou de estrear uma coluna na Folha de São Paulo. Vamos entender isso? Vamos entender? É delicado. Horas, por que a Folha de São Paulo tão golpista, tão precarizada, foi chamar o Haddad para escrever? Em primeiro lugar, porque o Haddad sabe escrever, né? Para escrever, precisa saber escrever, né? Segundo, eu vejo a Folha de São Paulo se precavendo e reorganizando para tempos mais sombrios. Então, ter o Haddad como um colunista semanal, quer dizer, não é uma coisa, é um colunista semanal, como o Aécio Neves já escreveu lá, a Marta Suplicy já escreveu, o Zé Sarney, todo mundo já escreveu ali na Folha de São Paulo. O Lula não, acho que o Lula, na verdade, o Lula é demais, também o Lula não vai aceitar escrever em qualquer jornal, né? Mas isso é praxe da Folha de São Paulo, faz parte da cultura de você realmente, eventualmente, dar o espaço para todos os segmentos. É o mais natural possível, né? Quem que vai abrir mão de um texto como o texto do Haddad e do que ele disse? E a coluna de estreia dele foi muito poderosa. Mas antes de ler um trecho que eu quero ler para vocês, só para destacar, por que será que foi? É simples de entender. Eles estão... faz parte da tradição, mas eu vejo um movimento também de se reorganizar com vistas ao futuro próximo, porque todo mundo já está sabendo que o Bolsonaro fracassou fragorosamente no seu governo, não vai conseguir corresponder às demandas do empresariado, do mercado, de ninguém. De ninguém. O Paulo Guedes é um cadáver. Não vão conseguir aprovar a reforma da Previdência, as pessoas já estão sabendo disso. Pode acontecer pode ter uma pedra no meio do caminho, vamos pagar para ver, vamos continuar na luta, na crítica, na denúncia. A esquerda está fazendo o papel dela nesse sentido, que é um papel que eu acho que também não tem segredo, mas o detalhe é que começa já, eu estou prevendo isso, né? As pessoas já estão tentando se reorganizar para um momento posterior a Bolsonaro. Né? Como é que vai ser um momento que o Brasil vai recuperar sua autoestima, sua soberania? Quem vão ser as pessoas que vão liderar esse processo? Ora, o Haddad é uma delas, com toda certeza. E a Folha de São Paulo sabe disso. Né? É claro que ninguém é evidente para saber o que vai acontecer no futuro. Mas é mais do que evidente que o Haddad vai estar entre as lideranças que vão tirar o Brasil desse momento dramático. Imaginem vocês, quer dizer, o Haddad não tem cargo público. Ele é um professor nesse momento. Ele precisa dar aula para sobreviver. Ele não é que nem a maioria da playboyzada tucana que tem patrimônio assim, né, para mexer, investir no mercado financeiro, ficar sem fazer porra nenhuma, né? Não, ele tem que trabalhar, ele, a esposa dele, a família dele, para sobreviver. Ele é um professor. Mas imaginem vocês o Haddad hoje, por exemplo, como senador, ou mesmo deputado, ou prefeito. O Haddad é uma figura muito forte, está investida de muita memória, de muita história. A gestão de São Paulo que ele promoveu foi uma gestão histórica, ele ganhou o prêmio de melhor prefeito do mundo. A eleição que ele concorreu foi a eleição mais cascuda que o PT concorreu na vida, incluindo Collor, FHC e companhia. Foi a eleição mais difícil, com Lula preso. Quer dizer, foi um desafio. Então o Haddad, com tudo isso, ele está num patamar que é diferente. É diferente.
Todo respeito a todos os outros políticos que eu respeito muito, que eu admiro, como a Gleisi Hoffmann, por exemplo. Né? Que também exerceu um papel absolutamente importante e entra para a história também dentro desse rol dos grandes resistentes ao fascismo do Brasil nessa década já perdida, a década já perdida pós-golpe. Então, vamos ler um trecho do Haddad para a gente entender o poder do texto dele. Né? Ele diz assim: armar a população, desqualificar a universidade pública, defender a submissão das mulheres e dos afrodescendentes, estimular a humilhação da comunidade LGBT, ameaçar as artes e a ciência, lançar suspeitas sobre professoras, entregar patrimônio público ao setor privado, enaltecer ditadores, cultivar a intolerância internacional e desrespeitar o meio ambiente. Das decisões mais simples às mais drásticas, acredito que assistimos a mudanças que alteram substancialmente o feixe de relações a que me referi. Ele é muito elegante, enfim, ele é elegante na sua dicção, mas ele está produzindo a denúncia necessária para o leitor, até o leitor da Folha de São Paulo, né, se dar conta do que está acontecendo no Brasil. Daqui a pouco acho que vai virar 1000 pessoas ao vivo aqui no meu canal no YouTube e vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Aí, 1000 pessoas, 1000 internautas ao vivo no meu canal, super feliz. É muita audiência pro Conde, muito obrigado, estou muito feliz mesmo aqui. É emocionante você conquistar alguns números aqui no trabalho diário digital que a gente vai fazendo. Então, celebrando com vocês, graças, música para 1000 ao vivo. Muito bom. É nóis. Então, o Haddad, ele tem... a gente percebe que ele tem uma densidade muito grande no discurso dele. Ele tem um domínio, sabe também como Lula, guardadas as proporções, as características de cada um. Eu me lembro que quando o Haddad... antes do Haddad, eu escrevi tanto, gente, antes, em 2017, quando que foi? Eu sempre defendi que o Haddad fosse candidato à presidência da República, porque, assim, depois do Lula, né? Se não der para o Lula, quem que vai ser? Tinha de ser o Haddad, na minha visão, sempre foi o Haddad. Sempre escrevi defendendo a candidatura do Haddad, porque o Haddad tem muito mais semelhanças com o Lula do que qualquer outro. Porque a semelhança não é só o Boulos, por exemplo. As pessoas falam que o Boulos parece com o Lula, mas não é só porque o cara fala grosso e tem que parece. Que as semelhanças elas estão em vários lugares. Não é só no timbre da voz, na aparência, na barba. Não é isso, né? Claro que tem semelhanças do Boulos com o Lula, dos movimentos sociais, tudo mais. O Boulos é sensacional, mas o Haddad tem semelhanças que são muito mais sutis. Por exemplo, a semelhança fantástica de negociar com todos os segmentos da sociedade brasileira sem preconceito. Mas sem preconceito e sem subserviência também. O Haddad é esse cara, um dos pouquíssimos no PT que tem essa proficiência. Que só o Lula tem. Só o Lula tem essa proficiência de, por exemplo, sentar com os empresários sem pagar pau para empresário. De sentar com emissoras com veículos de comunicação, com todos os limites que nós temos, e de não pagar pau para os veículos de comunicação. Quer dizer, faltou a reforma da mídia, né? A gente podia chamar de reforma também, ver se aprovam, né? Reforma dos meios de comunicação, né? Reforma da regulamentação dos meios de comunicação, para ver se aprova um pouquinho, né? Quando o Brasil retomar o seu curso da história. Então o Haddad, ele jamais será subestimável nesse sentido. É um cara que se comunica bem, a gente se ressente, a gente quer mais presença dele, mas eu acho que ele também é inteligente, sabe se resguardar para aparecer no momento certo. Então, nós estamos na seguinte encruzilhada agora. Iminência do Lula sair da masmorra de Curitiba, de posse do seu discurso de conquista da inocência, quer dizer, não está negociando nada. Esse é o detalhe. Por isso que o Lula sempre ficava muito desconfiado com a possibilidade de sair da prisão. Por quê? Política, né? Porque ele não queria que isso fosse interpretado como uma negociação com a justiça. Ele não está admitindo nada. Pelo contrário, ele vai sair agora, então, aparentemente, é bom a gente também não dar nada como certo. O mercadante está dizendo, Lula, nós estamos aqui, queremos que você saia. Todo mundo celebrando, não, vamos sair, sai, que a gente vai estar junto e não sei o quê. Mas é bom ter calma e respeitar o Lula. É bom respeitar porque ele quer saber como é que é esse negócio.
Então, a defesa do Lula, a equipe de advogados vai ter de explicar tudo pro Lula, tintim por tintim, porque pro Lula, o Lula não tá nesse nível técnico da justiça. Ele é muito maior do que isso. O que está em jogo é muito maior do que isso. Os advogados não entendem o que está em jogo. Advogado é técnico. O Cristiano Zanin é um cara, talvez um dos melhores da história, mas ele é técnico. Ele não está de posse da questão da significação e da simbologia que o Lula emana e que ele não quer negociar esse tipo de simbologia, que é a dignidade dele. Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Mas, aparentemente, esse processo foi desencadeado e o Lula está em processo agora de compreender como é que ele vai lidar com esse tipo de coisa e lutar pela declaração de inocência que ele quer, fora, na sua casa, com limitações, produzindo a sua habitual, o seu habitual discurso político. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Bom, chegando aqui já no final da live, mas eu tenho mais assuntos para tratar com vocês, assim, eu ia trazer uma sequência. Deixa eu ler aqui alguns comentários antes de seguir na sequência. Olha, 1.051 pessoas ao vivo no meu canal, super feliz. Bom, Juliano, fale dos caças suecos e das maracutaias do Lula. Olha lá, o cara aqui, porque hoje a live tá bombando, né? Querido, eu fico até sem graça de ter de dizer para você que o seu lugar não é aqui. Né? Eu acho o seguinte: pressupostos fajutos, fracassados e atrasados e mentirosos não contribuem para a reflexão, né? Então, primeiro vai se tratar, primeiro vai se informar e depois você vem para a live do Conde, porque aqui o público é muito qualificado, né? Diga-se de passagem. Então, não é lugar para você. Deve ter live aí, como é que é o nome daquele cara lá? Nando Moura, não é isso? Então vai lá no Mamãe Falei, esses caras que você tem que gostar. Por que você tá aqui, meu filho? Fala pra mim o que você tá fazendo aqui na live do Conde. Fala sério. Não dá. Olha só, vamos ver aqui algumas notícias, só pra gente ir encerrando aqui, e daqui a pouco eu vou tocar mais uma música pra vocês, né? A questão da Venezuela, mais uma vez eu quero insistir nisso, porque isso é um trauma muito grande para a nossa imprensa. Ela se sentiu humilhada, certamente, de fazer uma cobertura tão precarizada, ficar tão exposta, ter ficado tão evidente que ela mentia desvairadamente. Nós temos o Guaidó, que não consegue de jeito nenhum produzir nenhum tipo de insurreição contra o presidente Nicolás Maduro. Hoje eu vi uma matéria do Estadão que chamou Nicolás Maduro de presidente. Olha que bonito. Chamou Nicolás Maduro, a Folha chama de ditador. Só lembrar que a situação da Venezuela, ela está dentro dessa situação, dessa dimensão, desse escopo de conflagração política no Brasil. O Bolsonaro, como ele é um nada, como ele não consegue produzir nada, como o discurso dele é esquizofrênico, ele volta atrás toda hora. E eu tô com um ensaio muito bom do meu querido amigo Antônio Quinet, grande psicanalista lacaniano brasileiro. Eu vou publicar amanhã na Home do 247, que é Por que nos tornamos fascistas. É um texto sensacional, muito bem explicado, e ele diz ali que o que atrai dos seguidores do Bolsonaro, em linhas gerais, né, é justamente essa esquizofrenia. É essa coisa de dizer uma coisa e voltar atrás, diz uma coisa, volta atrás, diz uma coisa, volta atrás. As pessoas, por incrível que pareça, a nossa estrutura psíquica encontra formas de identificação com esse tipo de discurso, porque é um discurso que está sempre certo, ele nunca está errado, porque se estiver errado ele volta atrás, mas imediatamente ele comete outro erro e reinicia o ciclo. Então, nesse sentido, a Venezuela é exatamente isso, que não pode mais continuar o Maduro, não, a gente vai ter paz, não, tem que ir e tal, fica toda hora aquele eletrocardiograma, né, com relação às tensões com relação à Venezuela, e isso pode ser muito útil para o Bolsonaro, né, essa tensão perpétua com a Venezuela, para ele se sustentar minimamente, até porque se ele continuar hostilizando o governo Maduro, ele vai estar de alguma maneira se alinhando com a imprensa hegemônica brasileira, o que é uma grande vergonha para a imprensa hegemônica brasileira. Ter o Bolsonaro do lado, né? Isso é uma vergonha infame para a imprensa brasileira. Eles estão alinhados ali, Bolsonaro e imprensa, o tempo todo, né? Nas suas declarações, nas suas
enfim, ramificações do discurso, eles estão ali, basicamente, a imprensa protegendo o Bolsonaro em grande medida, né, dos absurdos que ele vai produzindo, e é por isso que o Haddad representa, agora escrevendo na Folha de São Paulo, uma situação diferente, porque o Haddad não vai poupar o Bolsonaro em nenhuma coluna que ele for escrever, porque não há condições para esse tipo de comportamento, né? Poupar Bolsonaro hoje é pertencer ao campo da truculência, da ditadura, do fascismo. Então, acho que nós estamos, né? Haddad escrevendo na Folha, Lula saindo, evidentemente não é para celebrar nada disso, não é para fazer, né, soltar confete por aí, serpentina, mas a luta está mudando de patamar. Nós estamos conquistando espaços estratégicos e eu acho que nesse sentido agora, se o Lula realmente conceber que a sua liberdade vai fazer bem, não só para ele, porque ele pensa no país, vai fazer bem para o país, ele vai até as últimas consequências, evidentemente. Vamos para a música! Live do Conde! Vou tomar um chazinho, dá licença? Vamos lá pra música. Deixa eu falar pra vocês, a música hoje, o tom é para desacelerar. Para desacelerar mais uma vez, vou cantar aqui com todo o meu coração. Preciso aprender a ser só, do Marcos Valle, do Paulo César Valle, clássico da Bossa Nova. Se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, e sem nós dois o que resta sou eu. Assim não só, porque eu preciso aprender a ser só, poder dormir sem sentir teu amor, e ver que foi só um sonho e passou. Demais ao findar leva paz. Me entreguei sem pensar que a saudade existe, e se vem é tão triste ver. Meus olhos choram a falta dos teus, esses teus olhos que foram tão meus. Por Deus, entenda que assim eu não vivo, eu morro pensando no nosso amor. Muito obrigado, Marcos Valle, Paulo César Valle, Preciso Aprender a Ser Só. É uma canção para desacelerar, lembrando que talvez o grande amor que nós tenhamos perdido nesse momento é a própria democracia, mas a gente vai recuperar esse amor. Um beijo muito grande para vocês, valeu, muito obrigado por essa live fantástica de audiência maravilhosa, e amanhã estaremos de volta aqui na live do Conde. Um beijo muito grande para vocês e até a próxima, valeu!